Olá a todos, um bom domingo para vocês. Aqui quem fala é o Leandro Bass e hoje está começando mais um episódio do Momento de Adoração. Garanto que esse episódio foi gravado com muita alegria, com muito amor, especialmente para você, e tenho certeza que Deus vai usar a minha vida e a do nosso ministro para poder falar com você neste domingo. E hoje eu quero receber aqui meu amigo Lucas, um grande amigo músico de muitos anos, tecladista, ministro, já foi líder da Casa do Senhor, técnico de som, e hoje vai poder dar a sua visão pra gente sobre muitos assuntos, muitas questões, além de um testemunho que vai edificar a sua vida. Então fica aí, não perca, assista, porque está começando mais um episódio do Momento de Adoração. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leandro Bass falando com vocês. É um prazer poder estar aqui em mais um episódio do Momento de Adoração, episódio 8. Até que o Senhor tem falado grandemente com a gente, e hoje não vai ser diferente, porque hoje eu vou estar recebendo aqui um grande amigo, um amigo da Casa do Senhor Jesus, um amigo de muito tempo, e um ministro excelente, que hoje vai estar trazendo um pouquinho da visão dele, do que é ministração. Meu amigo Lucas Rodney, como é que você tá, meu querido? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, ou bom dia para quem estiver vindo, ou boa tarde. É isso aí. Obrigadão, Leandro, por ter convidado, é uma honra estar aqui. Sei que Deus vai nos ensinar alguma coisa Com hoje certeza. aqui neste lugar. Animado? Graças a Deus. Fiquei preparado, eu fui preparando, estudando Já veio mais. preparado, estudado. Eu acho, né? Não sei que pergunta vai fazer, mas... O Lucas, ele é um dos maiores fãs do canal, porque toda vez que eu mando lá, ele fala, depois eu vou ver, esse aqui foi sobre o quê? Ele tá sempre perguntando. Mano, Deus abençoe sua vida, já agradeço pela sua disposição de poder estar vindo aqui, já agradeço você pela sua animação de querer participar, toda vez pergunta pra mim, o próximo já é? Uma hora vai. Que bom que você tá feliz. Eu tô aqui. Conhecendo um pouquinho, do que eu já conheço de você, da sua história, tenho certeza que Deus vai estar falando com as pessoas, não só pelo decorrer do que você vai contar, do seu ministério, mas também sobre o seu testemunho, que é uma coisa que eu já divulguei, que estaremos na expectativa, que você conte, que Deus fale com as pessoas através disso. Lucão, eu queria saber o seguinte, conta um pouquinho de você, fale pra gente como começou a sua vida ministerial, na parte de louvor. Perfeito. Primeiramente, eu quero dizer para todos que quem vos fala é uma pessoa que carece muito da graça, da misericórdia de Deus. Amém. Que necessita muito de aprender todos os dias. Então, como qualquer um, sou um ser humano e falho às vezes. Eu falo isso porque às vezes as pessoas têm a ideia de que estamos aqui e somos seres perfeitos. Ou a gente até mesmo olha para os cantores que a gente tem como referência e pensa, nossa, isso nunca erra na vida. E aí, quando a pessoa às vezes falha, a pessoa fica frustrada. Então, eu queria trazer esse ponto antes de iniciar tudo isso. E engraçado que o caminho ministerial, ele é formado por erros. Sim, é formado por um monte de falha, é formado por um monte de prova até chegar onde hoje a gente no está. No entendimento da maturidade. E aonde a gente vai chegar ainda também, né? Mas conta um pouquinho pra nós. Amém. Então, pessoal, é o seguinte, eu já cresci num lar cristão primeiro. Eu tenho minha maior referência como minha mãe. Abraço, mãe. Abraço, pastor. Te amo. Só te amo, mãe. Mas eu vim de uma família de músicos. Então, meu pai já vinha dentro da igreja tocando violão, muito bem, inclusive. O pessoal que conhece ele tem como referência de um grande violonista. Mas tocava de tudo também. Baixista, bateria, teclado. Era músico completo. Só que era diferente. Ele estudava. Realmente é muito bem aplicado. E qual que é o nome dele? É Rodney, que hoje está no céu. Que legal. Não, legal no céu não. Morreu, Legal que Rodney é daí, então. Isso. Exatamente. Ele deu o nome dele no meu sobrenome. Legal. Igual o meu. Meu pai chama Luiz. Eu não sabia, não. E meu sobrenome é Leandro Luiz. Então não é Bass, pra quem não sabe. Eu pensei que era outro. Aí eu pensei que era Bessa, juro pra você, tá? Mas tudo bem. Então você sabe todas as coisas. Então eu tive meu primeiro realmente contato com música através da minha família, né? Como falei, o pai do meu pai era músico, o meu avô, pai da minha mãe, era músico também. Então legal. Isso eu já vinha trazendo dessa essência em relação à família. Mas legal é que eu realmente comecei a gostar de música, eu lembro certinho, e era criança, eu comecei a ouvir Kleber Lucas primeiro. Por isso que eu tenho, inclusive, antes, imaginando ele, porque foi o primeiro cantor cristão que eu tive envolvimento. Cara, que gostoso de ouvir, que legal. Então, criança, quando eu já começava a cantar,
Aos Pés da Cruz. Sim. Há uma unção. Então, comecei tendo referência em relação à música, em relação ao conhecendo pelo Kleber Lucas. Mas não tocava na igreja, ouvia era criança. música. Ouvia, eu vou contar pra você, mas é muito legal como criança. A primeira música que eu cantei na igreja foi muito legal. Nossa, tô trincando que tá hoje. Foi Tinha Escolhido a Oficina G3, eu com meu irmão na Assembleia de Deus. Oficina G3 na Assembleia de Deus? Assembleia de Deus tocando rock. Nossa, Não, o mais engraçado, que eu lembro certinho desse dia, é que eu errei, confesso, eu errei 3 vezes a tradução dessa música no dia. Capaz. Só que eu virei pro meu irmão na taça, errou e vamos começar de novo. Você culpou ele? Eu culpei ele na frente de toda a igreja, cara. O bom é isso, né? Que o pecado a gente depois vem e revela, né? A Bíblia diz que tem que confessar uns aos outros. Tô confessando aqui agora. Aí depois deu tudo certo, eu saí da música chorando pra minha mãe, eu baixando a cabeça, morrendo de vergonha, né? Mas foi muito engraçado esse dia. É engraçado que, assim, eu venho dessa igreja tradicional também, na Assembleia, né? E às vezes a gente fica um pouco receoso de tentar algo diferente. Então, uma das primeiras vezes que eu tentei louvar sozinho na Assembleia, eu resolvi louvar o louvor Oceanos, e eu puxei em reggae. E, cara, foi metade da igreja olhando pra mim com cara brava, a outra metade olhando com cara feliz, e eu não sabia o que eu tava agradando, o que eu não tava. Falei, vou olhar os pastores, né? Aí a pastora brava, o pastor feliz. Eu falei, tá no meio termo ali. Termo, né? Cuidar com o meio termo. É verdade. E o Kleber Lucas, ele também é um cantor que eu admiro muito, né? Principalmente no meu caso, não vem da infância ouvindo, mas pelo groove que ele traz, né? Esse estilo soul music que eu gosto demais. Eu acho que ele foi bem precursor em relação a esse estilo. Não tinha muita gente que fazia essa pegada. Então, para mim, foi uma referência muito boa na época, independente do que aconteceu hoje, mas ainda assim as músicas dele ainda é cantada na igreja, até porque realmente, independente do corrido de hoje, o que ele fez no passado, a dedicação que ele tem com Deus naquela época e a inspiração que Deus trouxe para ele, nos cativa até hoje. Sim, claro. E é aquele negócio, né, Lucas? As letras das músicas não vêm, não podem ser guiadas direto do cantor. Deus deu inspiração para ele trazer as letras, e as letras são adoração, independente do que ele vai fazer, se ele vai errar, se ele não vai errar. A maioria das canções que a gente gosta tanto foram feitas por homens falhos, homens que erraram publicamente. Sim. Então, adoração é adoração independente de quem canta, né? A letra tá ali, foi mandada por Deus para que hoje a gente pudesse estar cantando, né? E tem alguma favorita do Kleber Lucas que você gosta? A gente até preparou um pouquinho, né? Vamos lá. Deus forte, né? Deus forte, que essa aqui é uma clássica. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. E o nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dissequeno e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Eu adoro essa música, porque, nossa, eu gosto dessa música porque ele é do primeiro CD, se não me engano, do Aos Pés da Cruz. Então, a coletânea inteira, cara, é muito lindo, fala muito com a gente. Fala sobre esse Deus provedor, esse Deus que cuida da gente. Sim, então, sim. É muito fascinante pra mim. E engraçado que essa canção, eu não conhecia, eu conhecia ela, mas não conhecia por ele.
O Eri Soares, ele tem o comum de sempre estar regravando música de cantores. E a primeira vez que eu ouvi foi com ele. Aí depois que eu fui ver que é do Kleber Lucas. Só que pelas igrejas que eu passei, nunca tinham cantado, ninguém nunca tinha ministrado ela, até a gente chegar aqui no Vida na Palavra. E da última vez que eu cantei com você lá, inclusive, né? Te ajudei no back. Foi aquele tipo foi dia? Aquele dia, você puxou ela e a gente cantou. A gente cantou junto. Quem viu aquela live lá? Então... Aquela live lá, um monte de furo. Um monte de furo. Aquilo lá, tipo assim, ó, você tá junto comigo, vai ter surpresa. E aí você colocou ela e foi quando eu ouvi pela primeira vez. E louvamos pela primeira vez, né? E eu achei muito bonito. Esse é um louvor que com certeza fala bastante no coração. Pode continuar a conversa que a gente se perde aqui mais. Uma das que eu gosto bastante dele, por exemplo, também, né? Que a gente já louvou vários lá na igreja, na verdade, né? Meu alvo é Cristo, tem Eu Vou Seguir com Fé. E. Nossa, essa Eu Vou Seguir com Fé é sempre. E tem Aos Pés da Cruz, que a gente chegou a puxar aqui uma vez no programa, mas não foi com a versão do Kleber Lucas, foi com a versão do Oficina, junto com o pastor Arley, né? Mas eu gosto da versão simplificada também do Kleber Lucas. Vamos puxar um pedacinho? Vamos sim. Que tom que você puxa ela? Na voz. Vamos ver. Vê se esse tom tá bom. Meu Jesus maravilhoso, inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Essa música é muito profunda. Muito profunda. E sabe o que é interessante? É que eu falo assim, que não fosse a música, obviamente primeiro a Deus, mas se não fosse Deus ter abençoado com a música, talvez eu não estaria aqui. A música tem um poder tão imenso na vida da gente. Sim. Ela mexe com o emocional da gente, mexe com a nossa mente, ela tem esse poder. E quando tem uma canção que eu não sei se você reparou, quando eu vou cantar na igreja, eu prefiro muito reflexivo. Sim, eu prefiro trazer uma música que traz a pessoa a pensar sobre Cristo, que ela mexe com a gente, aí traz essa mudança também. Sim, e é engraçado que eu já comentei isso algumas vezes também, que o poder que a música tem é principalmente de nos trazer memórias, lembranças. Então, às vezes a gente tá ouvindo uma canção e lembra da infância, como você falou do Kleber Lucas, ou de algum momento difícil que a gente passou, e uma música que Deus colocou no coração da gente para nos consolar, um momento alegre. Então a música, ela tem o poder, e isso faz com que a gente, porque um dos objetivos que tem aqui no programa é poder estar influenciando e explicando para as pessoas que estão começando agora com o Ministério de Louvor. Então que quando você for escolher seu repertório, você possa sempre pensar bem, analisar bem sobre letras, sobre ritmo, sobre o que está sendo dito, porque a canção tem um poder. Música nunca é só música, a canção tem um poder. O Aposan já falou sobre isso, questão de tambores e outras coisas. Então, que a gente possa sempre estar analisando aquilo que a gente vai levar para o altar, né? Porque faz toda a diferença. E orando antes, né? Sim. Esse é o principal de todos. Mas aí você falou para mim que começou, então, criança, cantou Oficina pela primeira vez. Na Assembleia de Deus. Mas e aí? Quando é que começou realmente Ministério de Louvor? Então, o Ministério de Louvor meu começou... eu posso dizer que começou em 2013, mais ou menos.
Quando eu conheci o pastor Tony. Legal. Primeiro ele começou a fazer culto nas casas. Eu não comecei ainda lá. Foi um projeto muito interessante nesse ano, na época em questão, porque por mais que eu nasci num berço cristão, acho que todos nós, mesmo que quando se tiver filho, ele vai nascer em tese no lar cristão, mas vai ter um dia o ápice da mente dele de entender quem é Cristo. E a partir daquele ponto, ele realmente aceitou a Cristo de todo o coração. Então, foi na onde eu decidi, realmente, eu preciso mudar, eu preciso, vamos falar assim, criar vergonha na cara e seguir de fato a Jesus. Eu conheci o pastor Tony nessa época e tomei essa decisão. Vou seguir de fato a Cristo. Estava passando uns problemas familiares na época e falei, e quando eu conheci o pastor Tony, ele tinha contato com o testemunho da vida dele. E aí eu pensei, cara, se Deus mudou a vida dele, a minha vida pode ser mudada. Então, em 2013 foi o ponto inicial de mudança. Aí, em 2014, vira um ano. 2013? Perdão, 2013 não, perdão, pessoal. 2009. Aí, 2010, o pastor, a gente se reúne num salão. E então, a partir dali eu comecei. Nessa época era quando o pastor Tony estava fazendo cultos em casa? Isso, né? 2009 em casa e 2010, um ano depois, ele alugou um salão na Vila Podes. E aí eu comecei como tecladista na época. Na época o líder era o Fagner, mas chamava de Fagundes. Aí eu aprendi muito com ele. Era um líder muito rígido em relação ao louvor. Então ele pegava bastante no nosso pé. Eu acho que foi um dos poucos também na época. Aí foi 2013, quando eu estava vacilando, sabe? Ele chegou, eu lembro sentindo um ensaio. Por isso que eu falo em relação à seriedade na hora do ensaio. Eu cheguei para ensaiar e falei assim, você não vou tocar não. Porque eu tinha feito algumas coisas que eu não... Né, que convenhamos que não deveria estar naquele momento no ensaio. Sim, claro. Então ele me ensinou muito eu preciso ser sério na hora do ensaio, não é brincadeira, entendeu? A mesma forma que eu dou na hora do louvor, aquela seriedade de fazer tudo o perfeito que eu posso fazer no conhecimento que Deus me deu, no ensaio é a mesma coisa. Então eu aprendi muito a ser sério nessa parte. E em 2010 foi um marco muito difícil para mim. Foi quando meu pai morre. Onde ele falece. Entendi. Então, para mim, foi um choque de que, e agora? Minha fé vai estar sendo provada. Então, eu murmuro, eu questiono Deus, ou eu continuo louvando Ele? E é no deserto, né, que Deus vem provar a gente, é no deserto que a gente amadurece. Quando a gente está passando o máximo de prova possível que a gente tem que tomar aquela decisão, né? Que é ou continuar servindo a Deus realmente, ou abandonar, ou não deixar a emoção tomar maior conta do que a presença de Deus, né? Mas e aí, continue. Aí foi na onde então comecei a entender de música, a estudar um pouco mais, a melhorar tecnicamente. Eu comecei primeiro com violão, antes da igreja, e aí eu ganhei um teclado da patroa da minha mãe na época. Aí eu amei tocar teclado, então fiquei nisso. Então, aí, os anos foi passando, eu fui estudando mais, aí tive a oportunidade de começar a ministrar. Primeira vez, a gente sempre fica muito nervoso, né? A gente vai... A primeira ministração, aí, como você falou, ao decorrer do tempo, a gente vai amadurecendo, porque eu já cheguei muito... no louvor, às vezes tipo, dar cajadada no povo. E eu fui aprender, eu falei assim, calma, cara, isso não é só função, é função do pastor, você tem que preparar a igreja. Claro que tem momento que o Espírito Santo, realmente, o Espírito Santo não vai falar com a gente, e às vezes você precisa falar um pouco o filme da igreja, mas Deus tem mostrado que não. A gente tem que aprender a preparar o coração do povo para receber a palavra. A ideia é conduzir, né? Conduzir, não... não sei, claro que tem hora que para os jovens a gente precisa ver, mas então eu fui amadurecendo, aprendendo isso aí, que igual você falou, a gente não nasce sabendo, a gente vai errando com o tempo, então vai aprendendo. Então eu aprendi muito isso com a vida. Aí o ponto ápice para mim, 2013, quando aí sim acontece algo na minha vida que muda totalmente a minha vida. Então já tinha acontecido isso em 2010, aí em 2013 eu descobri que eu tinha câncer na tireoide em estágio avançado. Sim. Aí sim, para mim, tem um ponto que foi marcante para mim. Porque eu lembro certinho. Foi o Dr. Cajá. Abração, Dr. Cajá. Abraço, doutor. Tenho um enorme carinho pelo senhor. O que acontece? Tinha um tumor no pescoço, eu chamava de bola. No pescoço, que eu não incomodava. Aí eu fiquei doente. Ela cresceu ao ponto de doer muito. Minha mãe era secretária dele na época. Eu fui lá, ele olhou e falou, linfonodo tem que fazer exames, é sério. Então foi fazendo muito exame. Aí quando eu fiz uma biópsia, que eu fiz uma cirurgia, para ver o que era, constou. Aí ele chegou em mim, estava eu e o pastor. Minha mãe não quis entrar junto nesse dia. Minha mãe pediu o pastor ir comigo. Minha mãe não sabia como é a reação. E o pastor Tony, carinho enorme por você.
tem como o segundo pai para minha vida. E ele me acompanhou todo esse processo. Ele me pegou, né, quando eu era criança, então eu não, tem gente que Deus coloca na vida da gente pra ser mais ele do pegou que família, né? a pior fase da minha vida, rebelde. Nossa, que eu vou lá, você teve muita paciência comigo. Mas nesse dia ele tava comigo, lá na clínica dele, e ele começou a falar muito, falei, como é que sua fé em Deus? Eu não sou bobo, né? Eu falei, cara, infelizmente é negativo. Aí quando ele conta pra mim que deu resultado negativo, o primeiro pensamento meu, diante de Deus aqui, que Deus me leve, se for mentira, mas naquele dia eu lembrei da passagem de Paulo e Silas na prisão. Porque Paulo e Silas, a gente lê essa passagem, às vezes parece uma passagem tão bonita, né? Que ele foi choqueado, está lá embaixo da prisão. Só que quando a gente vai entender como era essa prisão, é como se fosse o último nível da prisão, as fezes dos presos caem sobre eles. Só que eles não estavam igual nós, que bonitinho com essa pele. A Bíblia fala que eles foram chicoteados. Então, imagina eles com a pele talvez exposta, né, a carne viva exposta, as fezes caem sobre eles, mas eles decidiram adorar a Deus naquele ambiente. Amém. Eles não murmuraram. Então, naquele momento, quando eu descobri, a primeira coisa que eu pensei, agora minha fé vai ser aprovada, então permanecer firme em Deus. Não vou me abalar. Vou permanecer firme, porque é como que Deus falou, se Ele me deu a saúde e Ele decidiu tirar, amém. Bendito seja o nome dele. Não é porque ele faz ou deixa de fazer que eu estou adorando ele. Não, eu adoro porque ele é na minha vida, porque ele fez, que ele me trouxe a paz. Então, aí sim eu tomei essa mudança naquele dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode continuar? Então, ou pergunta sua? Não, na verdade, quem tinha pedido para você poder contar, né, esse testemunho foi o Gui. Um abração, Gui. Deus abençoe. Fala, Gui. E engraçado que esse testemunho ele é muito impactante. E quando eu ouvi pela primeira vez, na verdade nem tinha sido por você, tinha sido pela sua mãe, ela que falou lá na igreja. Aí que eu comecei a pensar quantas vezes algumas pessoas, às vezes, e isso vai a reflexão, né, para você que é músico, para você que é cantor, desistem das coisas por algo muito pouco, né? Mas Deus, ele quer saber se você é verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador tem que adorar no pior cenário possível. Sim. Tem que mostrar, antes de guiar o povo para adoração, tem que mostrar que pode vir a cruz que vai carregar. E vai vir. E vai vir. E vai vir. É isso que hoje eu tenho que conversar muito com os jovens. Que hoje mesmo no trabalho, uma pessoa que não é cristã, ela é budista, mas está passando um momento de muita depressão. E Deus me surgiu essa oportunidade de falar com ele. E eu expliquei para ele, cara, a Bíblia nos ensina que a tempestade vai vir, não está inibida da gente, não é uma flor. Só que ao mesmo tempo que vem a tempestade, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda no coração, ele equipara uma pessoa que edificou a casa sobre a rocha, que quando vem a tempestade, ela pode até balançar, mas não cai. Amém. Porque está edificado sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus. Então onde está a sua fé? Se você for na igreja e está edificando a sua raiz no homem, cara, quando vier a tempestade, você vai cair. Quando o homem falhar, vai cair. Por isso que eu falei no começo sobre eu sou uma pessoa falha. Porque se uma pessoa olha para mim, testemunho serve para edificar a nossa fé. Às vezes, como eu falei, estou falando aqui, mas não foi fácil, foi um caminho árduo. Aí vou decorrer ao longo da conversa sobre essa experiência. Sim. Mas Jesus ensina sobre isso, de que a tempestade vai vir, mas se agarra nele. O que é fé? Na tradução original, fala-se agarrar-se a alguma coisa. O significado real, eu não sei se é hebraico ou aramaico, eu vi isso não estudo hebraico, não, mas eu vi isso num podcast de um professor de hebraico, e isso aqui deu um start na minha vida, porque se fé é agarrar-se a alguma coisa, no que você se agarra? Amém. Você está agarrando-se. Aí um dia, quando eu vou falar sobre isso, eu sempre falo a mesma coisa. Se agarra em quê? Em bem material, isso vai passar. Nem toda vez não estamos na bonança. Mas se agarra em Cristo, entendeu? Naquilo que, quando você realmente entrega o seu coração, entende o que ele fez por nós naquela cruz, e que ele passou. É tão bonito falar sobre a crucificação e a ressurreição, mas o processo até a crucificação é doloroso. É doloroso. E ele suportou tudo isso. E ele podia mandar um anjo e acabar toda essa palhaçada. Mas ele falou, não, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então eu oro com a com o mesmo fervor, com o mesmo amor, de entender, Deus, bendito seja o teu nome, o Senhor passou por tudo isso, por mim. Não só essa sofrimento de crucificação. A Bíblia fala que quando ele nasce, ele vai iniciar um ministério até os 30 anos. Quem cuida da casa?
É verdade. Jesus, o pai dele aqui na Terra, que cuidou dele, pai homem aqui na Terra, morreu antes de ele começar o ministério. Então, ele cuida das coisas de casa. Então, ele passa por todas as dores que nós já passamos. Sim, e o amor de Deus, ele é tão grande, ele mas não tão se abalou. grande que pode superar qualquer coisa. E a gente não pode virar as costas para Jesus pelas tribulações que vêm, porque ele jamais viraria as costas para nós. Sim. E engraçado pensar nesse tamanho de tribulação, né, que ele passou, que até é bobeirinha, mas é verdade. Eu demorei 25 anos para poder assistir Paixão de Cristo pela primeira vez. Porque eu lia e eu falava, caraca, se lendo já tá assim, imagina o filme. Aí, ano passado, né, na Páscoa, que a gente resolveu assistir pela primeira vez e é tenso você ver uma perdoa atuação porque eu não faço nem que eu não 1% sou do que ele merecedor. fez, cara. É absurdo. Acho que o Edmilson tem uma pergunta pra gente. Opa. Vamos lá. Oh, meu Deus. Pra voltar lá atrás, lá no início. Você pediu perdão pro seu irmão, cara? Eu não lembro, Não, Natan. Nesse momento eu quero pedir perdão por você daquele dia, tá? Eu errei 3 vezes. Um abraço, minha. Natan. Tamo junto. Ó, compensou. O Lucas, queria fazer uma colocação, né? Você falou muito bem da profundidade, né? Que tem as letras, os louvores. E você contou também da sua história, da sua trajetória, aquilo que Deus fez na sua vida. Algum momento você estava, por ser já de música, né? Algum momento você esteve participando de louvor, de adoração, assim, participando e por ser músico fixo, assim, pensativo na técnica, e aí com o tempo Deus foi trabalhando no seu coração, e aí foi assimilando as duas coisas, porque é assim que acontece, né? A gente tem a gente que está envolvido na música, a gente tem a parte técnica, né, que é importantíssima, mas não menos importante, a mais importante, a parte espiritual. Então, teve algum momento da sua vida que você fala, sou músico, tô tocando, pá, mais importante é isso, tal, e foi indo, e quando vê Deus deu aquele pão em você, assim, você, poxa vida, palavra, Deus, as músicas, né? Igual você falou aí da profundidade e tal. Teve algum momento, assim, da sua vida? Porque você contou a sua trajetória desde a infância aí, né? Algum momento, assim, que você estava fora, fora do... Entendeu agora? Eu acho que ficou meio complicado para entender. Meio fora, isso. Tipo assim, só tá pela técnica, mas acaba esquecendo. Isso, pela técnica. Eu sou músico. Eu sou músico. Já aconteceu várias vezes. É que eu acho que quando a gente chega no... Quando a gente começa a se aplicar, a Bíblia fala, como você falou, a arte e a unção andam junto. Eu acho que a unção às vezes prevalece a mais, porque você vê a situação quando tem igreja que não tem músico, e Deus chama aquela irmãzinha lá e move a unção. Então, naquele momento, a técnica desaparece. Mas quando você tem músico com condições, e você começa a estudar. Então, mesma coisa, eu comecei a estudar, a ampliar o conhecimento, e eu tenho que criar vergonha na cara naquela época, né? Acaba esquecendo um pouco de que, cara, tá, você tem a técnica, mas o estudo da palavra. E a sua consagração com Deus. Eu vi uma pregação recente que você está assistindo Netflix o dia inteiro, no domingo. Aí tu quer que a igreja... ou vamos colocar que eu sinto alguma coisa na unção, no culto. Tu não preparou nada. Eu não preparei nada. Então, sim, já aconteceu muito isso na minha vida. E eu acho que isso vai acontecer com todo mundo. Eu acho que com o decorrer do tempo. É como fosse aquela música Quero Ser Como Criança. Toda essa comparatividade. Porque é o seguinte, quando a gente começa a crescer, a gente começa, às vezes, a querer ser independente. Esquecer, Deus, você não é muito suficiente agora, não. Deixa eu mostrar que eu consigo sozinho. Deixa eu andar sozinho. E aí Deus mostra pra você, meu filho, você vai cair do cavalo. E engraçado que, entendeu? Assim, falando dessa parte técnica, né? O Lucas é um excelente exemplo disso. Ele é um músico, toca demais, um dos maiores tecladistas que eu conheço. Minha mãe, eu tenho o Reinaldo. Fácil, não. Pra mim é um dos melhores tecladistas. Mas eu lembro, né? A gente sempre tocou junto, antes mesmo de eu passar pra igreja. E hoje, observando como você ministra, eu vejo a diferença. Eu percebo que antes você era muito focado em não, tem esse arranjo, tem essa nota, errei aqui, peraí, vamos tudo de novo. E hoje eu chego lá e vejo você, às vezes, chegando no final, vendo que a unção tá tão forte, você larga a mão do teclado, pega o microfone, vai lá pra frente e fala, vamos adorar a Deus.
Então, é claro que a gente jamais pode desprezar a técnica, quem estiver aprendendo que continue estudando, mas que se Deus estiver falando com você e Deus estiver querendo usar da forma dele, esquece sequência, esquece arranjo, esquece isso, esquece aquilo e deixa Deus usar. Eu acho que um ponto importante até da pergunta dele é quando a gente chega num nível que a gente está estudando bastante e você está numa equipe que não tem o mesmo conhecimento de você, acho que o maior problema, aí sim, eu acho que o maior problema é nós obrigar eles a ter o mesmo nível de estudo que a gente. Eu já vi muito isso. Você pesa em cima daquela equipe. Pesa. Aí a pessoa que tá nova iniciando desanima. Sim, sim. Que a geração hoje tá muito chorando também, mas isso é um fato também. Mas, tipo assim, realmente desanima. Você traz um fardo sempre que não precisavam. A pergunta é fazer assim, beleza, eles não estão tecnicamente chegando. Gente, eu não canto muito bem, tanto assim não, tá? E também o teclado que é meu forte, que eu adoro e amo. E tem minha pegadinha ainda de fazer. Ainda não sou um nível top. Faltou apresentar nada. isso, na verdade. Entendeu? Né? Eu tenho o Lucas meu ele jeito é o de ministro, tocar. Mas ele é o tecladista. Tecladista, eu toco teclado. O meu falando que misericórdia. Eu só arranho. Mas a questão é, o que eu penso hoje? Como eu posso agora motivá-los? Eles não estão ainda naquela pegada que eu posso trazer mais arranjos diferentes. E outra coisa que tem que pensar também como ministro, né? Será que esses arranjos é propício na hora do culto também? Porque às vezes tá entortando 1000 acordes lá, a igreja... Caramba, mano. Acaba perdendo tá diferente, de adorar e fica concentrando nos acordes. É bonito. Não tirei. Eu também, quando estou numa igreja, aí Deus me perdoa, mas eu paro de adorar e presto atenção nos acordes. Então, qual que é o momento certo, entendeu? É difícil. Você vai orar a Deus. E eu cheguei a passar por algo parecido quando eu percebi que eu tive um pouquinho de liderança nessa questão de louvor, mas eu percebi que a galera não estava ainda querendo aprender, querendo evoluir tecnicamente. E eu estava pesando muito como se fosse a maior obrigação de um dia para o outro aprender. E isso atrapalhava a hora do louvor, isso atrapalhava a hora da adoração. Então eu percebi que antes de tentar liderar alguém, antes de tentar guiar alguém, eu precisaria aprender, né? Antes de estar numa mesa onde eu vou ser a pessoa que mais sabe, eu quero ser a que menos sabe para eu poder aprender. E graças a Deus eu estou hoje na Vida na Palavra, lá tem sido uma benção, tenho aprendido demais, grandes coisas, Deus tem falado comigo. E a gente pode estar aos pouquinhos, cada dia mais, aprendendo um pouquinho mais do que Deus quer com a gente no Ministério de Louvor e na hora da adoração. E você comentou do louvor Quero Ser Como Criança, vamos passar ele um pedacinho? Vamos. Toca acho que tem... Que tom que você tá mesmo? Quero ser como criança e te amar pelo que és. Quero voltar, Senhor, à inocência. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços.
que me impacta, até voltando à pergunta dele em relação à técnica, às vezes a gente quer fazer tão preenchido de coisas e esquecemos da simplicidade. A Bíblia fala que há 24 anciões adorando o quê? Santo, santo, santo. A questão não é a quantidade maior de acordes ou a pouco acordes, de 4 acordes. A questão é a intensidade do seu coração naquele momento com Deus. Amém. A sua sinceridade. Eu falo toda vez na igreja, quando antes de ministrar, a grande maioria, 90%. Seja você mesmo diante de Deus. Então, quando a gente está muito apegado à técnica, dá um stop. Pega lá 3, 4 musiquinhas de 4 acordes só e declare santo, santo, santo. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. E agora, mudando um pouquinho de assunto, Lucas, eu queria conversar um pouquinho com você sobre um tema que a gente tem abordado, que eu não podia deixar de faltar. Tem até uns outros temas mais interessantes aqui, mas é porque, por coincidência, já faz 3 episódios que a gente está falando dessa mesma coisa, então eu queria manter. Você também já teve a experiência como líder de louvor, né? Ah, já tive. Então, o Gui, ele é o líder nosso atual. Depois tivemos o Edmilson, que também é o nosso líder lá do Ministério ID. E antes do Gui, você era o líder. Era eu. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, coisas boas, coisas ruins, o que você aprendeu. Aprendi muita coisa. Foi desafiador, primeiramente, porque eu vinha, como falei, o ex-líder de louvor da igreja era o Fagner, bem rígido. Então eu trouxe um pouquinho disso aí. Só que um pouco mais light, porque eu vi coisas que eu precisava, poxa, eu tenho que entender a minha equipe. Então, você falou até de técnica naquela hora, e eu foquei muito nisso, em relação, beleza, então uma equipe boa, e é porque a equipe que eu tinha, não que hoje não seja, hoje é muito bom, graças a Deus, mas na época a gente era muito mais técnico, então tinha o Marquinhos toca demais batera, ele era muito Marquinhos, eu groove. lembro dele. Aí ele pra baterista quinta de pra groove, nossa, eu falava pra você que destrói. Tinha o Will na guitarra, eu Will. tava no teclado, o Gui no violão, demais, a Sarinha na voz. Então, a equipe nossa era muito, muito técnica. Então, eu foquei muito nos ensaios, a gente saiu bastante. Só que uma coisa que eu falhei, eu acredito que eu poderia ter melhorado, é a parte da unção, que é a parte de oração com a equipe, de ter levado ao monte. Eu acho que podia ter tido mais isso aí. Essa parte mais espiritual, né? A parte mais espiritual. Sim. Mas uma coisa que eu gostei de ter feito é que quando eu conversava com o pessoal, acho que falta entendimento isso no louvor, na minha opinião, em contexto geral. Não tô falando da nossa, não. A nossa tá que herdou isso de mim. É entender qual é o tempo daquele músico, da Entendi. família dele. Então, por exemplo, eu quando chegava para quem era casado, eu falava assim, eu entendo vocês são casados, então vocês precisam ter o seu tempo de vocês. Então, se um final de semana, vocês vão ter um final de semana, só me avisa antes com antecedência. Cara, e eu acho que esse é um dos maiores problemas que tem hoje em dia, né? Porque o pessoal quer, tipo assim, obrigar o músico a estar todos os dias na igreja. Tipo, não tô falando que não deva ir, pelo contrário, mas, tipo assim, obrigar a tocar todos os cultos. E eu tô cansado de ver pessoas sobrecarregadas. Sim. Eu conheço, não vou citar nome, obviamente, de uma jovem que tocava no dia, lá, quarta, sexta, sábado, domingo. Aí, o que deu? Eu falava, aprenda a dizer não. Porque você é ser humano. Se Deus criou o mundo em 6 dias e nos descansou, quem somos nós? Também para isso, não que faça por peso, pelo amor de Deus, mas dizendo assim, qual é o limite seu? Tem que entender isso aí. E, infelizmente, eu percebo que boa parte de igrejas, em geral, sobrecarrega muito o músico. Não sabe dizer, qual que é o seu tempo? Como é que tá o seu tempo? Eu não consigo todos os dias. Como você consegue? Uma vez por mês. Então, beleza, faça você uma vez por mês. Pozan falou isso. Um podcast. E eu concordo com ele nessa parte. Porque, tipo assim, você é um cara que trabalha demais, mas tem um dia para fazer. Faça. A igreja precisa desse um dia e faça o seu melhor naquele momento. É porque tem que não sei ser... se eu tô 100%. Não, eu posso aprender, tá? Posso estar errado. E eu sei que tem opiniões diferentes. Eu respeito. Mas eu percebi que forçar uma pessoa, principalmente casados, a tocar todos os cultos sem parar, sobrecarrega. É porque é melhor um dia com excelência do que vários de qualquer jeito, né? Horrível. Exatamente. Às vezes, um dia que você vai lá se sentindo obrigado, você atrapalha até os outros que estão lá na banda também, na equipe. Pela sua má vontade, pela sua disposição. Quantas vezes eu já fiz desse jeito? Eu mesmo, tô falando disso, mas tô falando eu solteirão, que não tem tanta responsabilidade,
e fui tocar de má vontade. A equipe sentiu isso daí. Claro. Então, eu tinha que entender, peraí, eu preciso de um tempo também, eu preciso, repaginar. Então, eu acho que quando eu comecei com a equipe, eu sentei com todo um por um, conversei, eu quis entender qual é o seu tempo, como é que é a dinâmica, porque tem família, eu tinha alguns casados lá, eu tinha que aprender a lidar com eles, e eu sempre perguntei, e uma coisa que eu fiz, acho que, não sei se isso é feito nas igrejas, nos outros equipes, mas eu vou falar assim, ó, beleza, entendi seu ponto, entendi o seu tempo, agora é o seguinte, tem algumas regras aqui. A gente é mais light, mas tem uma coisa que tem regras. Você quer, para entrar nesse aqui, tem que, pelo menos, honrar essas regras. Não está disposto? Ok, Deus abençoe, beleza. Mas se a partir do momento que você entrar nessa equipe, tem essas regras, segue ou não. Se você não quer seguir, Deus abençoe, cara. A amizade continua a mesma. Então, acho que falta essa seriedade do próprio pessoa que está entrando na equipe de entender isso aí. De avisar antes, né? De antes falar, ó, o caminho dessa equipe é assim, a gente tem essa visão, tem essas... Exatamente. Porque às vezes pega de surpresa depois e é aí que vem a briga, né? Mas agora tem uma questão para você. Hoje a gente tem essa liberdade lá no Louvor. Eu mesmo tive 2 semanas de mudança muito difíceis, mas eu acredito que uma das coisas que facilitou essa liberdade, claro que veio de você, mas uma das coisas que facilitou essa liberdade é que a gente tem uma equipe grande. Então pode substituir, tem gente que está disposto a ajudar e tudo mais. Mas você acha que essa visão de que tem que ver o espaço e o tempo do músico também vale para aquela igreja que tem pequena? Um músico só, que tem um cantor só? É difícil, hein, a pergunta. Por exemplo, não eu já fui de uma igreja, por exemplo, que eu era o único baixista. Então, se eu resolvesse tirar esse tempo... A questão é, tipo assim, eu acho que o pastor, o líder, tem que ter... Vai lá, eu acho que vai da seriedade do músico. Ó, pastor, tô sobrecarregado. Entendi. Porque o pastor ou o líder não tem uma bola de cristal para saber também. Então, coitado deles também. Então, eu acho que você que é músico aí, tá com a igreja pequena, se chegou no limite, conversa com o pastor. Ó, pastor, eu preciso de 2 dias. Agora, se o pastor é muito rigoroso, aí eu não posso... Sim. Eu posso falar por mim, tá? Por mim. Eu que vai ser, pastor, não consigo. Preciso de um tempo de repouso, de descanso. Quer dizer que vou desviar? Não, pelo amor de Deus. Quem vai desviar para ficar 1 semana sem tocar? A galera já vai logo associando a tá querendo desistir, né? Não. Igual eu falei, então, tudo depende. Eu não posso julgar, trazer um entendimento em relação muito claro sobre isso. Eu acho que vai de cada um de pensar consigo mesmo. Agora, na igreja nossa, lá na época da Vila Podes, eu entendia o momento que a igreja estava. Sim. Então, eu, de todo o coração, me esforçava a todos os cultos para estar lá e para abençoar. Não só culto, tá? Pelo contrário. Mas era monte, era um culto dentro das casas. Eu sempre ia com mais frequência. Hoje o tempo ficou mais escasso, mas eu ia com mais frequência. Então, eu entendi que a igreja necessitava daquele momento. Então, eu me doava mais. Quando a equipe começou a crescer, aí beleza, eu entendi. Opa, agora já posso... Agora é o momento, né? Tá, para dar uma descansada. Então, medita em você mesmo. Conversa com Deus com Deus. Me dê força para suportar. Pensa nisso aí. Se eu estiver errado, me perdoe, pastor, e outras igrejas. Edmilson, pode falar, meu querido. Ô, Lucas, até porque a gente precisa também do momento da palavra, né? Porque às vezes você tá ali no louvor, então a sua preocupação tá ali nos louvores e tal. Você tá ali, ainda mais a igreja quando tem menos pessoal no louvor, né? E nesse caso que vocês estão falando aí, da pessoa ficar sobrecarregada ou não, eu acho que além dela não crescer de forma técnica, porque vai ficar aquele negócio cansativo, e eu acho que o crescimento técnico também tem que ser de forma natural, não é verdade? Igual a gente já comentou aqui, e muito mais a parte espiritual do cara que não vai crescer também, não é verdade? Vai ficar travado naquilo, porque a cabeça dele é só o louvor, ele chega em casa e às vezes é casado, tem os afazeres de casa, né, do trabalho, alguma coisa que seja, tem que preparar os louvores, porque quarta-feira já tem culto, e sábado também tem, e domingo também tem, e vira uma rotina ali, e o cara acaba ficando, né, sobrecarregado, não cresce de forma técnica e não cresce também espiritualmente, não é verdade? É aquele negócio, né? Não somos uma empresa, né? Voluntários. Exatamente. Voluntários que estão dispostos a servir. Tem gente que já falou assim, me sinto dentro de uma empresa, se eu não bater cartão. Eu entendo em relação à responsabilidade. Você entrou dentro do louvor, existe regra lá. Foi clara as regras para você? Entenda que você aceitou por isso. Pesou, pede um tempo.
Sim. Porque senão você desanima da igreja. Aí sabe o engraçado? É que às vezes, eu aprendi uma coisa com o pastor, que quando a gente começa a olhar muito define a igreja, o erro tá em nós primeiro. Porque a gente quer caçar qualquer coisa de errado. E igreja, qual for, vai ter defeito. É verdade. Vai ter falhas. Então, se você se sente muito sobrecarregado, conselho. Converse com o pastor, preciso de não tô falando um tempo para desviar, misericórdia. Se você faz isso, você não conhece a Cristo. Entendeu? Se você está esperando uma prece para desviar, tem alguma coisa errada. Você não conheceu Jesus. Estou dizendo em relação a preciso de um tempo, como o irmão falou, quero focar na palavra. Eu quero focar, eu preciso receber da palavra, me crescer espiritualmente. E Deus vai renovar a sua força, Deus vai entender. Amém. Eu imagino isso aí. Amém. Lucas, vamos lá. Vamos cantar um pouco? Vamos, eu adoro conversar. Agora rendeu bem o papo. Tipo assim, eu falei, tem muita coisa na cabeça pra falar aqui agora. Não, deixa eu tirar a poeira aqui do violão. Vamos cantar um pouquinho. Vamos. Agora falando sobre música, né? A gente é músico, o principal desse podcast é principalmente canções. E hoje em dia tem uma variedade muito grande pra gente poder escolher. É música antiga, é música atual, é muito agitada, é lenta. Então agora vamos fazer um pequeno momento só de louvor, tá? Amém. Coisa rápida. Primeiro, eu reparei, e já vou linkar com uma coisa, que você gosta bastante de louvores agitados, né? Gosto. E esse domingo você me surpreendeu fazendo um louvor só de música agitada. Só agitada. Acho que é a primeira vez que eu vi isso na minha vida. De onde que veio isso? Então, é o seguinte, a gente, como igreja, às vezes acaba ficando muito no rito. Então, todo mundo já sabe que um pregador vai iniciar o culto, vai orar, vai puxar pro louvor. Aí começa com duas agitadas e duas orações, dependendo. É que nossa igreja é quase 40 minutos de música. Então, dá para fazer 5 músicas lá, fácil. Então, aí depende. Então, tipo assim, eu percebo que a geração de hoje tá muito depressiva. Tá chorando demais. Até nas músicas que eu posto hoje, tá chorando demais. Misericórdia. Então, eu penso... Eu não tenho nada contra as minhas músicas chorando, tá? Pelo amor de Deus. Mas, naquele momento, eu tinha preparado outras músicas, inclusive. No repertório, você viu? Sim, eu vi lá. Tinha outra pegada. Mas na hora do ensaio, aí vem um feeling que Deus, o Espírito Santo vai tocando a gente. Até o povo, eu era o ministro do louvor. Então, eu, em tese, decidi as músicas. Mas aqui foi mostrando, cara, que certo essa música aqui e tal. Eu fui pensando... Deus, o povo tá muito triste, chorando demais. Não, tá na hora de... A Bíblia fala que a alegria do Senhor é nossa força. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sim. Então, na hora de trazer isso de volta, então, falei, quer saber? Vamos trazer celebração. Amém. Tá triste, beleza. Então, você alegra em Deus. Vai trazer a força que você precisa. Tá na Bíblia. Sim, e uma das que marcou nesse domingo, porque é uma música que eu ouvia bastante, eu sou fã das antigas. E uma das que eu ouvia bastante é o Tu é Santo, do Ronaldo Bezerra. Bom demais. Sai um pedacinho dela? Sai com... Se eu colar aqui, tá? Peguei. Eu preciso colar ela rapidinho aqui. Não, pode ficar à vontade. Pra mim é só a letra. Tu é Santo. Adoro essa música. Pode puxar ela aí pra nós. Que tom que você faz? Acho que foi sol. Sol? Bora lá. Beleza, pode sol. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre, e eu canto ao Rei que é digno. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, meu Deus. Tu és meu Deus de paz, quero me ver me
Sempre erra. Normal, tá? É importante você seguir. E o Ronaldo Bezerra ainda complica mais ainda depois, botando um outro refrão por cima, que né? faz um rebote, né? Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Essa parte mais bonita, eu acho. Nossa, não, é muito bonito. Maravilhoso. Cante mais músicas alegres, pessoal. Canta mais, celebre mais ao Senhor. Amém. Um louvor que Deus usa pra falar muito com você. No particular, você tá em casa e Deus... Rapaz, tem uma letra atual, não é uma música antiga, que faz muito refletir. Eu adoro cantar na igreja. É uma da Amanda Rodrigues, não sei se muita gente conhece, mas chama Sobre Ele. Essa música é extraordinária, porque ela vai retratar sobre tudo aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. E ela fala um detalhe que é importante. Como eu posso pedir a Deus riquezas se da sua glória Ele se despiu? Aliás, teve um momento muito lindo, né, nessa última ceia, quando a gente louvou esse louvor, não é? Contei pra gente. Qual foi mesmo? Peraí, lembra aí, peraí. Como você não entendi agora? Peraí. Sobre Ele foi aquele louvor que a gente louvou na ceia, não foi? Foi. Engraçado que depois o Alan, né, ele trouxe uma pregação inteirinha baseado nela. Certo, minha e a gente tinha louvado antes, né? A gente louvou, acho que... ele pediu antes de pregar, ele pediu pra cantar inteiro ela. Depois nós cantamos ela depois e ela palavra. Não é um louvor de dinâmica, ela é uma mensagem, é uma poesia grande, uma música bem grande, inclusive. E aí ele trouxe toda a reflexão sobre ela, e aí quando chegou no final, louvamos novamente, Sim. né? Tava eu, você e o Gui, só que agora com outra visão, com uma outra visão Sim. totalmente mais aberta, e deu pra ver que a igreja entendeu. Eles se entregaram, foram lá na frente, adoraram com muito mais vontade, porque perceberam que não estava apenas cantando, mas estava falando Sim. com Deus, estava agradecendo a Deus. Sabe o pedacinho dela também? Vamos cantar? Sai sim, só com a letra aqui, rapidão, porque ela é grande. Ela é bem grande, mas é bem bacana sobre... Eu adoro música assim, reflexiva, que faz a pessoa entender o que está cantando. Em Mi maior. Bora lá. Coroas ao Rei, que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei, que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Em todos os seus passos, e todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, pouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar.
sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Pesquisa essa canção, pessoal. Sobre ele, Amanda Rodrigues. É uma canção, tem outra estrofe muito grande, mas eu adoro música que nos faz refletir, sabe? Que entender Deus. Eu não sou nada se não fosse o Senhor. Eu tenho que entender que muito mais do que pedindo as coisas para Ele, entender que eu preciso dele. Amém, glória a Deus. Vamos lá, eu tenho 2 perguntinhas aqui para você. Coisa rápida de duas pessoas que você conhece muito bem. Primeiro é o João. Um abraço, João. Fala, João. Deus abençoe, meu querido. Meu melhor amigo. Ele pergunta para você qual que é o seu motivo de adorar. O seu motivo de todas as vezes que... E ó, que são muitas. Que o Gui fala... Que o Gui fala, galera, precisamos de alguém para substituir. Você é o primeiro a falar, opa, se ninguém puder, eu já tô aqui. Cara, o testemunho meu, eu não consegui dar continuidade. Eu vou aproveitar esse momento para dar continuidade, porque é justamente nisso aí. Quando eu descobri que tenho câncer, eu vou passar para poste de calça, para o doutor meu que cuida de mim. Quando ele viu todo o laudo, minha mãe estava lá no dia, ele fala assim para minha mãe, para mim, né? Principalmente para mim, fala assim, Lucas, sua cirurgia não é para morte. Não tem risco de morte, de vida, né? A ciência evolui muito, mas, contudo, tem uma consequência. Você tem 90% de chance de perder a corda vocal. E ele falou assim, se for para manter, vai ser engraçado que ele fala isso, é o cara lá de cima que vai manter. Naquele momento, a minha mãe entristece, porque ela sabe que eu gosto de cantar e tocar também. Mas naquele momento, na frente do médico, não para gloriar eu, não, pelo contrário, mas porque eu percebi a minha mãe ficar entristecida. Eu falei assim, mãe, se Deus me tirar a corda vocal, ainda tenho minhas mãos para adorá-lo. Amém. Então, se hoje eu tenho essa oportunidade de adorar a Deus, é por Ele e para Ele. Eu lembro certinho, eu falo assim, parece tão bonito dizer isso agora, mas quando eu fiz a cirurgia em dezembro de 2013, eu fiquei 1 mês e meio sem falar. Eu falava desse jeito, bem baixinho. Então, é muito mais baixo que isso, que eu não consigo replicar. Então, foi tão angustiante para mim. E eu lembro que eu chorei para minha mãe, um domingo, que eu estava ansioso para voltar a falar. Minha mãe fortaleceu na fé para mim. Mas sabe uma coisa que eu nunca vou me esquecer? A primeira coisa, quando eu saí do hospital, eu fiquei... Vocês têm uma ideia, pessoal? Eu vou ter ficado 1 mês no hospital, ou mais. Eu fiquei 10 dias. Eu saí de lá. A primeira coisa que eu fiz foi ir na igreja. Olha só. E por mais que eu não falasse quase nada, a primeira coisa que eu fui foi falar com a igreja. Eu pedi, pastor, que era uma oportunidade. Bem baixinho. O Fagner aumentou o volume no último para eu conseguir falar, mas não deixe de testemunhar. Porque durante 10 dias, o que Deus fez na minha vida, por eu não saber falar, não conseguir falar. Tinha eu nunca vou esquecer do irmão, não lembro o irmão dele, tem uma foto com ele até hoje. E ele tinha um câncer pior do que o meu. Capaz. Ele tinha um câncer complicado, que não podia ter filho, se você tem uma ideia. E naquele momento, mesmo não falando, eu estava com a Bíblia na mão e apresentei a Cristo para ele. Como? Eu não sei, eu não consegui falar. Eu não tinha voz. Então, naquele momento, quando passa 1 mês, eu comecei a falar no monte, o pastor Tony, inclusive tá ligando para mim que foi mal, pastor, vai estar no podcast. Mas eu voltei a falar mais claro lá, em oração, no monte. Eu entendi que eu tenho que ser grato a Deus pela voz que eu tenho. E se um dia Ele me tirar, amém. Um dia eu preguei, eu tive a oportunidade de falar para uma igreja assim, e eu vou mais além. E se Deus tirar minhas mãos também? Eu perdi minha voz e perdi minhas mãos. O que eu faço? Eu vou pular. E se um dia eu ficar paraplégico, não posso andar mais, o meu espírito vai adorar Ele. Glória a Deus. Você entende? Então, esse é meu maior motivo.
É Cristo, é por Ele, para Ele. Entender que independentemente... Tem uma música, poder, né? Eu lembrei disso agora, de cantar ela. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não Cara, fizer, eu tava lembrando dela. Ele é Deus. É justamente isso na minha E vida. eu tava lembrando dela, não era de agora, é da primeira vez que você tava contando testemunho. Essa música faz parte da minha vida. Por isso que eu sempre... às vezes, quando eu falo dessa forma demais, na planga, mas se Ele não fizer, permanece sendo Deus. A minha fé não tá naquilo que Ele tá dando para mim, não. Ele me deu, glória a Deus. Você tem uma ideia disso aí? O médico falou assim, que se eu não tivesse descobrido o câncer, eu tinha mais 5 anos de vida. Então, em tese, 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 2018 não era para eu estar aqui. Então, tudo que eu tenho acima disso aí é dádiva de Deus. Então, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu puder, mesmo diante das minhas falhas, eu quero honrar a Deus. Então, se eu tenho uma oportunidade de adorá-lo, se coloca, mesmo que tem dia que minha voz tem nada. Domingo agora, eu perdi a voz na segunda canção. Deus, mas eu tô aqui com minhas mãos adorando o Senhor. Entendeu? Entendi. Então, essa é a minha motivação. É por isso que eu tô aqui. É por Ele. Amém. E para Ele. E que fica a reflexão antes da gente cantar, né, o louvor. Não espere Deus provar você de alguma forma para você começar a adorar de verdade. Exatamente. Você não tem câncer, você tá inteiro, você acordou hoje, você acordou, tá respirando e tá bem. Isso é Deus, isso é graça. Então, adore, se entregue, não espere Deus te provar para isso. Ele busca verdadeiro adorador, seja um verdadeiro adorador hoje. Amém. Amém. Vamos louvar esse louvor? Vamos, tá em dó. Nossa. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu com a mania de puxar tão errado. Amém, foi bênção. Lucas, agora a gente tem um pequeno trechinho de música para poder... Um trechinho de vídeo, na verdade, poder mostrar pra galera, pra você. Amém. Aqui eu tava tentando sempre ver vídeos de vezes que eu toquei em evento com o pessoal, poder mostrar pra eles que essa conexão é sempre antiga, né? E aí a gente tava tocando uma vez com o Emerson, lá Nossa, lembro de ser. no show da Marine Fraser. Bom demais, cara. Um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Deus falou muito através da Marine, mas também da nossa vida.
E eu queria passar um trechinho pra galera pra poder ver. Então, bora assistir. Muito bem, então... Bom, nossa, esse vídeo é bom, hein? Na verdade, eu e você, a gente já tocamos juntos há muito tempo, né? E essa é uma das coisas que eu valorizo muito na igreja do Pastor Tony, na igreja que eu ia também, Pastor Robson. Um abraço, Pastor Robson. Pastor. Que é dar liberdade pro músico de poder estar participando com outras pessoas, em eventos, em igrejas. Porque tem muita igreja que quer pegar o músico assim, guardar dentro de uma caixinha. Você não pode ir em tal igreja, você não pode ir em tal evento. E não pode ser assim, porque é assim que você afasta. Aquele pequeno ditadozinho que quanto mais você tenta aprender a rebeldia do seu filho, mais ele vai ser rebelde. Então, a gente não é dono de almas. E sempre participamos desses eventos. Às vezes eu quero de uma igreja, você quer de outra, o Abraão quer de outra, e assim vai. E que o importante seja o reino de Deus, que a gente possa o tempo todo estar focado que não é placa de igreja, não é talento, não é dom, é reino, que a gente possa juntos, independente de qual lugar, estar levando a palavra do Senhor Jesus, né? Eu tenho uma bastante crítica com a igreja geral de hoje, percebo muito isso. Poucas igrejas têm o pastor fica tranquilo com as ovelhas. Eu penso assim, o pastor, com todo respeito a todos que estão me ouvindo, se vão me ouvir, se tem medo do membro sair, é que esse membro nunca foi ovelha do Senhor. É verdade. Entendeu? Acaba vendo até bode. Entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi com o pastor, graças a Deus, nosso pastor desse jeito, é que ele tem confiança na sua ovelha. E se sair, amém. Que dê frutos no lugar, somos todos um. Então, que possamos ter realmente unidade. Claro, que a gente falar de eu tocar em qualquer lugar, igual eu vou num lugar, comentei com você. Eu conversei com o pastor primeiro, o pastor, posso estar indo? Tudo bem? Respeito, né? Respeito a ele. Mas também não vou por rebeldia. Se você está na igreja, você não concorda com a visão do pastor, então não seja rebelde. Peça a bênção. Apesar que tem alguns igrejas, eu sei que tem pastores que vão amaldiçoar, mas sai e vá para uma igreja onde você possa ser obediente. Claro, obediente. Tá certo. A gente não vai também ser rebelde onde a gente está. Mas eu compartilho da mesma visão em relação a isso. Sim. A ser mais tranquilo. Fiquem em paz, pastores. Fiquem em paz. Amém. Eu tô com um monte de lugar, eu nunca sei onde eu tô. Hoje possamos ter essa maturidade, nós como músico também, tá? Você músico aí, seja maduro, porque se você, quando a gente é convidado, a gente vai tocar em lugares que tem muita estrutura boa. Sim. Então fique cantado, então seja maduro. A sua igreja não tem? Beleza. Mas Deus possa prover. É verdade. Amém. Entendeu? E engraçado que eu gosto dessa áurea da paz que você traz. Tem que entender a disposição do músico, não pode prender e tal, porque a gente vai ter outros convidados aqui, querendo ou não, tem outras pessoas que vão provavelmente ser mais rígidas, outras pessoas. Sim. Então é bom olhar todos os ângulos e que cada um ore e veja o que Deus tem para falar com você e que o seu pastor te oriente, né? Por isso que, pessoal, sejam honestos na hora de entrar numa equipe de louvor. Converse com o seu líder, vê que regra que tem, como é que é o andamento. Não dá para você vai ser pesado? Não vá, não entra. Porque se você fazer por peso, se fazemos por peso, estamos errados. É verdade. Bora lá.
Temos mais uma pergunta aqui. Fechou. Dessa vez é da Nath. Nath. Natasha? Ah, minha cunhada? Fechou. Beleza. É que tem Um abraço, Natasha. Cunhada. Você te amo. Ó, ela fez uma pergunta excelente aqui. Ih, rapaz, tô errado. Adoração hoje em dia é tudo, né? É o jeito que você serve a Deus durante o dia, é uma dança, é um tocar, é um cantar. Mas ela tá perguntando, se fosse pra você escolher uma só, você escolheria o quê? Cantar ou tocar? Nu! Difícil, hein? Essa é difícil. Ó, amo cantar, mas... Amo cantar demais, mas... Eu sou fissurado por instrumento no meu teclado. Adoro ouvir os acordes. Como eu falei, a música tem um poder enorme. Se você entrar na parte científica da música, você tem uma ideia comprovada que a água reage de acordo com certas melodias, certos acordes. Então, eu sou apaixonado em tocar e sentir esses acordes, a vibração que elas trazem. Então, se fosse para escolher, mas espero que eu não possa ter esse dia, fosse tocar. Eu amo demais tocar o teclado. O piano me chama a atenção. Quando eu toco em piano de cauda, a sonoridade que soa, eu falo, meu... É incrível, né? Fala a verdade. Aquilo lá mexe comigo. E engraçado que a gente que toca, toda vez a gente aprende algo novo. Nunca acaba. A música ela é infinita. Exatamente. Toda vez que a gente acha que já sabe bastante, vem algo novo. Tem que estudar. Aí vem que eu comentei que eu ia falar, os iniciantes. Não é só adorar, meu filho. Você precisa estudar. A Bíblia fala tocar com arte e júbilo. Então, o erro da geração, dos erros, na minha opinião, da geração atual, é que só quer tocar do jeito que para Deus serve qualquer coisa. Não serve qualquer coisa. A gente entende a limitação porque está começando agora. Mas se você não se prontifica a fazer o seu melhor, a estudar, tirar... Eu tô sendo bonzinho. Meu pai é engraçado. Porque ele sabia, mas nunca me ensinou. Eu tive que aprender sozinho. Mas, engraçado, ele me forçava a estudar 1 hora por dia. E não passava nada pra mim. Pra não ser injusto, ele me ensinou uma coisinha no violão, que é fazer uma música clássica. Que era só isso. Legal. E nunca mais ensinou teoria, nada. Nunca me ensinou uma teoria, mas eu peguei sozinho. Então, eu estudamos quando a gente faz meia hora por dia, meu filho. Vai morrer meia hora por dia. É verdade. Se a gente dedica o nosso melhor pro nosso patrão, ou pro estudo, pro ministério que Deus... O dom que Deus te deu, você não vai dedicar meia hora por dia. É a visão que eu sempre tento trazer para os meus alunos, principalmente. Sim. Que tem esse desejo de ministrar e tudo mais. Lucas, vamos lá. Agora, eu queria saber do seu seguinte. Essa é uma questão que eu tenho falado com todos os ministros que vêm. Porque, apesar da gente ter a nossa identidade própria, né? A gente se baseia muito em vários cantores, em vários músicos, em vários estilos. Quais são os seus favoritos ali? Cara, eu me espelho muito hoje, Fernandinho. Acho legal. As ministrações deles me toca bastante. Outro que me toca bastante, mais em canções, Morada. Amanda Rodrigues, algumas canções, já ouvi algumas que não entenderam, mas sobre ele aqui hoje que eu ouço direto. Deixa eu pensar. Nívia Soares, demais, adoro ela. Ministra muito as canções dela. Azar na palavra, adoro as canções, principalmente as agitadas. Então, mais ou menos essa vertente pra mim. Fernandinho, fala uma preferida aí, na boa. Ainda que a Figueira. Bora lá. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Eu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu adoro Fernandinho. Glória a Deus.
Deus. Antes da cirurgia eu tinha uma voz parecida com a dele. Deus me abençoou pra ter uma voz minha agora. E acabou miando um pouquinho o pedido da minha esposa, que ela já tinha separado. Vai caçando outra aí. Era essa música? Era essa música. Morada. Uma aí que você gosta bastante. Vamos pra Ele Abre Mão de Sua Glória. Pra onde eu irei? Para onde eu irei. Ele abriu mão de sua glória, sangrando o madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, colocava um barco divino, e me deu um céu cajado e bom. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o engenho. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Diga assim pra ele: pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Engraçado que quando você falou Morada, eu pensei, a gente vai acabar repetindo algum de tanto Morada que já cantou aqui, e não, conseguiu achar um que não cantou ainda. Essa não cantou ainda. Deus. Lucas, vamos lá. Agora eu queria partir para você um assunto, provavelmente nosso assunto final, mas eu não podia perder a chance de ter essa liberdade, tanto com você, quanto com o Jean, que tá vindo ainda por aí. Deus abençoe, Jean, na Sara. E é uma particularidade que tem comigo também, que Deus também deu pra gente uma vontade muito grande de compor, Sim, né? sim. E você já veio falando pra mim sobre suas composições, só que antes disso, já tinha um pedido aqui, Amém. que é do Will. O Will, ele falou que queria que você tocasse uma das suas autorais e contasse como que Deus deu ela pra você. Então, Cara, eu adoro compor. Cara, que tem algumas muito melosas e outras outras com entendimento. Mas essa que eu gostaria de cantar e compartilhar foi feito na época, eu não vou citar o nome do cantor, mas de um cantor que infelizmente deu BO, né? E ele achava que era melhor que todos. Pelo menos hoje, entendendo, então, testemunho através de outras pessoas, entendemos talvez o motivo daquele momento. E aí eu pensei comigo, cara, que eu não sou o melhor cantor do mundo, misericórdia, não, e nem pretendo ser, não é a minha vontade. Mas pensei comigo, do que me adianta ter fama, riqueza, aplausos de homens, se eu estiver longe dele? amém. Então, Deus me inspirou a essa canção. E espero que Deus possa falar com você também. Vai lá, canta pra gente. Se eu trazer glória para mim, de nada valerá, Senhor.
A fama, o dinheiro e os aplausos são inúteis se eu estiver longe de ti. Me faça reconhecer os meus defeitos e os meus erros. Me faça entender que a cada dia eu preciso mudar. Me faça reconhecer os meus defeitos e os meus erros. Me faça entender que a cada dia eu preciso mudar. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma no inferno? Se o meu coração se perder da tua presença, Deus, que a tua palavra possa me encontrar. Me faça reconhecer os meus defeitos e os meus erros. Me faça entender que a cada dia eu preciso mudar. Me faça reconhecer os meus defeitos e os meus erros. Me faça entender que a cada dia eu preciso mudar. Oh, oh, oh. Senhor, o que eu preciso é voltar pra ti, Deus. O que eu procuro é os teus braços de amor. O que eu preciso é voltar pra ti, Deus. O que eu procuro é os teus braços de amor. Deus, que espetáculo! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa falar comigo primeiro sempre. Toda vez que eu penso que eu sou o melhor de todos, já começo a cantar essa canção, porque a gente tem que entender que sem Ele, cara, a gente não faz nada sem Ele. Amém. Cara, agora você tá intimado a cantar essa música lá. No dia que eu tiver na escala pra tocar. Isso, amém. Muito bonita, Lucas. Parabéns. Obrigado, que Deus continue te usando poderosamente e que traga, sim, mais letras, porque igual eu falei, independente se é cantor famoso ou se é alguém que a gente conhece, se Deus deu a inspiração é porque quer falar com alguém através dessa letra. Então, eu de verdade espero um dia ouvir ela lá no louvor. Amém, que Deus nos dê essa oportunidade. Eu também componho música romântica também. É, né? O problema, eu compus baseado na minha ciência. Como é que eu vou tocar no futuro? Aí é difícil, né, Lucas? É muito legal, cara. Eu tô gravando, já que tem um gravado, eu vou ter outro gravado. Engraçado que nessa parte de composição eu também sempre gostei muito. E espero um dia poder estar ministrando também lá na igreja, né? Você tem música? Tenho música. Mostra aí, mostra pra nós. Vou mostrar um pedacinho. Me entrego a ti de todo o coração, minha vida está em tuas mãos, sou todo teu, sou todo teu, minha vida eu vou seguindo pela fé, pois sei que Cristo comigo é, sou todo teu, sou todo teu, e não importa o que vier, eu não vou temer, pois sem a ti nem profundidade nem altura
sou todo teu, minha fidelidade está somente em Deus. Ninguém impedirá o meu amor por ti, pois somente em ti encontro paz. Sou todo muito bem trabalhado no refrão. Eu sempre gostei muito de louvor que fala de fidelidade, porque é uma coisa que eu demorei para aprender, e com o tempo fui entendendo que depois do que Deus fez por nós, depois do que Jesus morreu na cruz por nós, a maior obrigação do crente é ser fiel a Ele, é fiel a esse amor e uma fidelidade verdadeira. Então eu senti no coração de Deus me deu esse louvor durante a pregação, o pastor pregando e eu fazendo fundo de teclado. Aí eu fui fazendo os acordes, né? Aí quando veio, foi vindo a letra na cabeça, eu falei, deixa eu anotar isso aqui antes que eu esqueça. Também, eu componho primeiro com os acordes. Exato. Foi vindo os acordes primeiro, eu falei, deixa eu salvar isso aqui que depois vai ser muito bom, né, cara? A gente poder trazer esse sentimento à tona pra nós. Bom, Lucas, queria agradecer por você ter vindo. Foi tão rápido. Que momento maravilhoso. Foi muito rápido, né? Acho que muito rápido. Todo mundo que vem aqui sente a mesma coisa. Passa rápido, né? Fala a verdade. A gente começa a falar, fica um monte de coisa pra trás. Mas o bom de ficar um monte de coisa pra trás é que pode ter uma segunda parte. Espero voltar. Tem muita coisa pra falar. Vamos pros pedidos de música? Tem pedido de música? Tem pedidos de música. Vamos lá. Pra lembrar. Essa parte agora é só refrãozinho, tá já? Fechou. Ó, a Gabi pediu Rio de Vida, Kleber Lucas. Deus eu ouço. Beleza. Só o refrãozinho dela. Em sol, então. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de adorar. Eu errei de tudo. É alguma coisa assim, né? Pode pegar a letra, pega a letra. Vamos lá. É melhor pra acertar. Não, eu também. Nossa, se deixar, letra de cabeça. Agora tá certo. Nossa, agora vai. Cara, trinquei agora. Tá, beleza. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu. A palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida. Me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu. A palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Deus abençoe, meu amor. Obrigado pela participação. Gabi tá sempre aqui com a gente apoiando. Pedidos do Edmilson, só que vou deixar ele mesmo pedir. Falei, meu querido. Vamos lá. Eu mandei. Pelo amor de Deus, você música conhece. Não, é leve, tranquilo. Vou deixar na cruz, Kleber Lucas. Vou deixar na cruz tudo que passou. Acho que eu sei, um pouquinho, mas vou deixar você puxar ela. Só o refrãozinho. Vou deixar na cruz. Pode cantar assim. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra
só conheço o CD do Aos Pés da Cruz, entendeu? Peguei pesado. Desculpa, eu tinha fita cassete, fita de como é que chama mesmo? Fita cassete mesmo? Não, quando era fita pequena pra ouvir, não, é fita cassete. É isso mesmo. Mas ele deixou isso aí, cara. Mas ele deixou mais um na agulha ali. Falei. Sublime. Como é que é? F-Hope. Maravilhoso. Nossa, música bonita e alta. Só refrãozinho. Alta ela. Sei o que é. Nossa, a música é da hora. Sublime. Sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aí, glória a Deus. Deus abençoe, Edmilson. Sua participação é sempre 100%. Temos mais pedidos aqui. Essa música, essa parte do Como Espera o Dia é lindo demais, cara. Vamos fazer ela. Eu ia pedir. Aí, ó. Então é de Deus. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Apocalipse capítulo 21, meu irmão. Aí, ó. A Bíblia vai falar o que está nos reservado para aqueles que permanecer firmes em Cristo. O mais impactante para mim não é só dizer que não vai ter morte, que o choro não vai existir mais, mas é dizer que o tabernáculo, que representa a presença de Deus, vai estar com o meio da gente. Então a gente vai ver face a face aí. Glória a Deus. E um pouco linkado a isso, tem o pedido do João. O João também pediu uma música. Pra quê? Do Voz da Verdade. Nossa! Rapaz, é uma música difícil de cantar. O rapaz canta muito grave. Só o refrãozinho. É muito bonita ela, cara. Pra quê? É do Voz da Verdade. Agora você tem que puxar pra mim, porque eu não tô pegando. Acho que esse tom é legal. Pra quê chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Foi mal chão. Pra quê solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Coitado, vai ficar triste que ele não cantar assim. Pra quê chorar, Sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra quê solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. É alguma coisa assim. desculpa, João. Mas essa é antiga mesmo. É bonita. E Lucas, antes da gente fechar, eu tenho um pedido pra você. Espero que consiga porque- cantar, que eu sou ruim pra isso. Não podia deixar fechar essa live sem pedir uma das que você mais canta. Vamos ver. Sonhos. Há um lugar. Ah, beleza, adoro. Só que essa eu sou muito romântica. Só que essa vamos inteira. Beleza, é que tem que ser. Eu tô caindo lá. É a estrela do Lucas quando vai tocar em casamento. Adoro, adoro. Ninguém toca, mas eu toco. Mesmo fundinho, eu faço o fundo dela. Toquem lá pra mim. Tá. Não, pode ser em. Acho o tom que você achar melhor. Lá é bom. Vai lá. Que é alto também. Momento Love Night. Com vocês. É um lugar pra chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo
Os teus sonhos também são meus. Vou te levar e te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Você tá com sua esposa aí? Abraça ela. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é a minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar e te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Pode beijar essa mulher, pode beijar. Muito bom, né? Um louvor que encaixa nos dois, na igreja. Usa os dois como referência. Legal. Lucas, quero te agradecer novamente. Amém. Muito obrigado por ter cedido esse tempo, por ter conversado conosco. E é um prazer enorme poder finalmente estar junto com você nesses 3 anos na igreja. Amém. A gente sempre, como eu falei, tocou junto, mas agora somos mais do que isso, né? Somos uma equipe, somos irmãos em Cristo Jesus e tem sido uma bênção. Então, que Deus continue te usando cada dia mais na ministração, cada dia mais no seu chamado, no seu ministério, da sua família, da sua mãe, do seu irmão. E em nome de Jesus eu te desejo toda sorte de bênçãos desse mundo, meu querido. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado Amém. pelo convite a todos que estão nos assistindo. E lembre-se que, independente da circunstância, volte seus olhos para Deus. Ele é a sua esperança, a verdadeira e única esperança, o único caminho. Amém? Amém. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o episódio 8 do Momento de Adoração. Fiquei muito feliz, rendeu bastante. Que em nome de Jesus você tenha absorvido alguma coisa desse programa. E muito obrigado por assistir, porque como eu sempre falo, sem vocês não teria programa. Então, Deus abençoe. Até o próximo episódio com mais um ministro da Casa do Senhor Jesus. E amém. Fui!